Bom dia aqui para os irmãos. Bom dia. Amém, bom dia. Bom dia também para você aí da live, né? Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade. Uma quinta-feira, um feriado, né? Aqui em Bragança. Tá frio. Um dia gostoso, né? Um dia gostoso. Um pouco de sol, com frio. Um ar gostoso, um ar puro, né? Sem dúvida. Né? Maravilhoso, né? Nem se compara. Bem para a saúde, né? Bem para a saúde, um ambiente desse, muito bom. Já oramos, né? E agora vamos nos alimentar um pouco da palavra de Deus, para depois nós darmos seguimento nas tarefas, nos corre. E você é o nosso convidado também, você aí da live, tá? Participar. Espero que esse ensinamento, essa palavra de hoje possa lhe ajudar, assim como nós precisamos da palavra de Deus para nos direcionar, nos orientar, nos alimentar, nos corrigir. E o nosso irmão Rodrigo ele vai fazer uma leitura que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 7, ele vai fazer essa leitura para nós. Vamos lá. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um vento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não, é para a morte, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e o Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Veja bem, irmão. Meditando nesse texto, a gente vai observar algumas coisas aqui. Extraindo desse texto aqui, a gente pode ver 2 coisas, irmão. O processo e o milagre. Podemos extrair desse texto para nós aprendermos a questão do processo e a questão do milagre. Você precisa tanto de um milagre quanto de um processo, pois o milagre, muitas vezes, é o resultado de um processo construído com fé, obediência e perseverança. Veja bem, irmão. Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus, aquele a quem tu muito ama, está doente. Beleza, o recado foi dado para Jesus. Só que Jesus ainda passa mais 2 dias onde ele está. E depois dele passar 2 dias, ele dizia assim: vamos para a Judéia. Não era amigo de Jesus?
Segundo a nossa ansiedade, a gente não quer as coisas imediatas, né? Só que Jesus, irmão, ele não vai de imediato. Quando Jesus recebe o recado, ele passa mais 2 dias onde ele está. E depois dali, vem ali para Betânia, onde está lá o doente, ele vai para a Judéia. Ele só vai aparecer lá, irmão, em Betânia, depois de 4 dias de Lázaro morto. Ou seja, Lázaro já estava o quê? Em decomposição. Mas não era amigo de Jesus? Isso aqui é um ponto para nós aprender, tá? Um ponto para nós aprendermos. Olha só, nem sempre a nossa oração ela é atendida imediata, tá? Ela tem um processo. Tem gente que é assim, ó, hora de manhã, se levanta da oração, já toma atitude. Não se viu a oração. Então por que orou? A gente acha que é assim, a gente ora e a gente toma uma decisão. Deus falou comigo, né? Tem gente que fala. Acontece muito isso. Mas Vou embora. Deus falou comigo, Deus está comigo, Deus está isso, aquilo, outro. O cara é interessante. Quantos líderes aí, irmão, vivem consagrado, uma vida com Deus, e Deus não anda falando assim de qualquer maneira. Chega um caba na casa de recuperação, no outro dia Deus já está falando, Deus está me mostrando, eu já estou vendo isso, já estou vendo aquilo, e você vendo mesmo. A situação de mal pior. A mente, mente. Tudo torto, tá fazendo algo mais certo. Não é assim não, tudo tem um processo, gente. E é o que nós vamos aprender essa manhã. Processo e milagre. O milagre acontece na família de Lázaro. Só que precisava entrar o processo. E muitas das vezes é isso que nós se perdemos na nossa caminhada. É que a gente não aceita o processo. Não aceita o processo. Você pode quiser anotar aí o primeiro tópico, você pode anotar a importância do processo. Vamos falar um pouco sobre o processo. O que o processo produz, irmão? O processo ele produz desenvolvimento de caráter. O processo ele molda o caráter. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Olha só. Jesus envia, Deus envia José para o Egito. Você imagina, Leonardo, se Deus entregasse o governo do Egito nas mãos de José, antes dele passar por processo, você acha que ele ia conseguir governar o Egito? Foi preciso passar 13 anos diante de um processo, para após 13 anos, ele governar o Egito, irmão. Agora, só que diante desse processo, ele teve que ser fiel, ele teve que ser obediente, ele teve que ter fé, ele teve que se desviar do mal, ele teve que rejeitar as propostas diabólicas. Tudo faz parte do processo. Ele tinha promessa. E ele sabia que a promessa dele não era se deitar com a mulher de Potifar. Ele sabia que a promessa dele não estava dentro do calabouço. Só que era necessário para o quê? Trabalhar o caráter dele.
Muitas das vezes, irmão, a gente quer o milagre, mas a gente não quer passar pelo processo. E nós não estamos preparados para o milagre se não passar pelo processo. Muita gente procura casa de recuperação, não quer passar pelo processo dentro da casa de recuperação. Sabe aquela pessoa, como é que eu posso dizer? É uma palavrazinha, meu, que é uma criança que quer ter a mente de um adulto, precoce. Sabe aquela pessoa que procura casa de recuperação e dentro da casa de recuperação ela é precoce? Ela não sabe esperar o tempo de Deus, não sabe passar pelo processo, tudo é ela, tudo dá o passo na frente, tudo é isso. E o pior de tudo, coloca Deus. E coloca Deus. Deus é a fantasia, irmão, do nosso mundo. Deus é o mundo que eu formo, diga assim, Deus está comigo. Deus está no negócio, não. Para Deus te entregar algo, irmão, você precisa passar por um processo. Deus quer entregar a tua família de volta. Só que Deus vai te entregar a tua família do jeito que você está? Do jeito que você chegou? Não. Primeiro você vai passar por um processo. Que nesse processo vai agora trabalhar o caráter. O caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus. Só que, como é que eu posso adquirir esse caráter? Através da palavra. Através da oração. Através da obediência. Se aquele que eu confio diz assim, não faça isso, e eu faço, eu sou um desobediente. A palavra de Deus diz, não faça isso, e eu faço ao contrário. Então eu não estou preparado para milagre, não estou preparado para coisas boas. Você já pensou, irmão? José, depois de 13 anos, agora você está preparado para governar. E o pior de tudo, sabe o que é? Terras estranhas. Terras estranhas. Você imagina que, vamos tirar um exemplo aqui, Marcelo. O cara chega aqui, aí vê a necessidade, diz assim, pastor, se eu quiser me colocar como monitor, quiser me colocar na cozinha, e quem quiser que eu vá corre pro senhor no carro, quiser, eu fico assim, disse, meu Deus, o cara fosse bom assim, como é por que não governa a casa dele? Por que não governa a família dele? Aí chega em terras estranhas, lugar estranho, quer fazer tudo. Não sabe esperar, ser moldado, ser trabalhado. O líder enxergar onde pode encaixar ele. Não, ele chega e já quer fazer tudo. Não. Ele não aprendeu. E o pior de tudo, a maioria desses cabos são crente. Só que não conhece a palavra, não vive a palavra. Irmão, vou fazer 10 anos aqui nessa obra. Só que assim, eu vou fazer 10 anos. Em fevereiro que vem agora eu faço 10 anos aqui em Bragança, nessa obra. Então, aí vou estar com 27 anos na fé. Agora, veja bem, irmão, para Deus me trazer para cá, confiar essa obra na minha mão, passou quantos anos? 17 anos. 17 anos sendo trabalhado. E quando Deus entrega uma responsabilidade, a gente continua sendo trabalhado. Porque aí agora vai ser trabalhado, irmão, na prática. Vivendo no dia a dia. Agora você imagina, irmão, diante do processo, precisa do desenvolvimento de caráter.
Diante do processo, precisa a obediência e a fidelidade. Você imagina, Leonardo, se José tivesse aceitado a proposta da mulher de Potifar, Deus tinha continuado com ele ali? Não. Tinha acabado tudo ali. Só que o que levou ele, irmão, a chegar onde ele chegou, a fidelidade, a obediência. Agora, olha só, ele aponta duas obediências. Quando a mulher de José quer pegar ele, ele diz assim, iria eu ser fiel ao meu Senhor que confiou a sua casa nas minhas mãos, confiou tudo na sua casa nas minhas mãos. Aqui, só o que está vedado é você. Iria eu também ir contra o meu Deus? Olha só, irmão, tanto ele honrou a Deus, como ele honrou aquele que confiou algo na mão dele. Ah, se nós fosse assim, irmão. Ah, se nós fosse assim, irmão. Fiel ao pai, fiel à mãe, fiel àquele que nos estendeu a mão. Só que a gente quer milagre. Como é que a gente quer milagre, meu, com a vida toda desconcertada, toda suja, infiel, mentiroso, enganador, usurpador, mente aqui para se dar bem, engana ali para se dar bem aqui. Não, irmão. Aí nós podemos ter exemplo, como a gente diz que nós entregamos nossa vida a Jesus, Jesus é o nosso exemplo, então Jesus é o nosso exemplo de nós vivermos aqui sem pecar. Irmão, não tem uma pessoa melhor do que Jesus para que nós venhamos se espelhar nele. Pedro diz que Jesus foi tentado em tudo, mas e nada pecou. Ah, mas Jesus é Jesus. Não, irmão, é só você ver como Jesus viveu na terra. Viveu fazendo a vontade do Pai, não a vontade dele. Como é que nós queremos viver aqui? Fazendo a nossa vontade ou a vontade da casa, a vontade do líder, a vontade de Deus, a vontade da palavra de Deus? Hoje eu não faço mais a minha vontade aqui, eu faço a vontade do meu líder. É tanto que tem pessoas que quando eu não quero receber, ele traz para cá e diz assim, pastor, recebe fulano. O que eu digo, só Dilson? Recebo. Porque eu não estou para fazer a minha vontade, estou para fazer a vontade do meu líder. Ah, se o interno fosse assim também. Quando ele procura carro de recuperação, eu estou precisando, pastor. Ontem eu recebi uma ligação. E talvez foi um de vocês dois aí que deram o número. Pastor, aqui é fulano de tal, estou com um rapaz aqui, pastor, posso levar? Eu disse, não, peraí, não é assim não, irmão, vamos conversar. É assim, assim, assim. Beleza, qual é o nome dele? Ah, é o fulano. Eu disse, o fulano já passou aqui 6 vezes, irmão. 6 vezes, já arrumou confusão, me enganou. Procurei ajudar ele, não pode levando para sério, que eu chegou lá ainda quis brigar ainda com o líder geral, com o pastor presidente. Foi mesmo, pastor? Disse, foi. A porta que fechou para ele, não fechou no céu, ele procurou outro canto. Deus vai dar uma oportunidade, mas aqui não tem condições de eu pegar. Então tá bom, pastor, obrigado. Por quê? Porque está diante de uma necessidade, promete tudo, faço tudo, pastor, agora eu vou lhe obedecer. Pastor, irmão, do meio para o fim, irmão, só quer fazer o que quer. E quando a pessoa acha que não precisa mais do outro, piorou ainda. Aí eu faço se o senhor fizer assim. Aí eu só faço se o senhor abrir mão disso. Eu só faço se for, ou seja, meu Deus.
Se você não abrir mão de certas coisas, você não consegue ficar com a pessoa. Mas o diabo sabe também trabalhar. Eu não vim do Ceará para cá, irmão, para fazer a minha vontade. Eu vim do Ceará para cá para fazer a vontade de quem? Deus. Hoje eu sirvo um líder para fazer a vontade do meu líder. Só não vou fazer a vontade dele se for querer me colocar contra a Bíblia ou para me pecar. Mas está tudo certinho. Tá entendendo? Eu tenho que obedecer ao meu líder no Senhor. Nós nunca vamos conseguir passar por um processo se nós não formos obedientes e fiel. Não vamos só disso. Não vamos. Nós temos o exemplo de Jesus, irmão. Jesus disse que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Irmão, enquanto nós estamos, irmão, fazendo a nossa vontade, que é aquela que sempre nos levou a pecar, nós vamos estar sempre, irmão, voltando para estaca zero. Por quê, pastor? Porque a gente não consegue obedecer uma pessoa que tem experiência. Só Dilson, vê um recado para Jesus. Os discípulos, mais na frente, dizem assim, não vai lá não? O teu amigo está doente. Jesus disse, não vou agora não. Essa doença é para a glória de Deus. Não, ele não está morto, ele está dormindo. Ah, se ele está dormindo, então nós não precisamos ir lá. Só que Jesus aqui quis irmão, ensinar algo, tanto por discípulo como para Marta e Maria. Marta, irmão, principalmente Marta, ela era muito ansiosa. É tanto que quando Jesus chega lá, ô Marcelo, Marta corre logo. Marta vai dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aquela coisa toda. Aí, Marta está ansiosa. Marta está culpando Jesus de Lázaro ter morrido, porque se Jesus tivesse ido antes, Lázaro tinha morrido. Marta mandou o recado e queria que fosse do jeito dela. Muitas das vezes nós é assim. Procura ajuda e só quer do nosso jeito. Se não for desse jeito, eu vou embora. Você imagina se eu estivesse nessa obra fazendo do meu jeito. Eu estava aqui, Marcelo? Não, já não dá, não. Como andará dois juntos se não houver concordância? E outra, não é o meu pastor ter concordância comigo, eu tenho que ter concordância com ele, que eu vim para o ministério dele, não foi ele que veio para o meu ministério. Quando você sai da sua casa, da rua, sei lá para onde for, para vir para cá, irmão, é você que está vindo para cá, você tem que se adaptar aqui, não é me adaptar com o teu querer, com as tuas vontades. Pega essa visão aí, Laise. Por isso tem muita gente que está deixando de se congregar. Porque chega na igreja e quer impor, quer fazer, isso está errado, isso tem que ser assim, não gostei dessa mensagem, eu não gostei aqui, apaga a luz, aqui faz barulho, aqui grita demais, aquela coisa toda. Você quer ir para os cantos e quer impor ainda. Não. Jesus disse assim, peraí, ainda não. Mandou o recado? Beleza. Só que eu vou no meu tempo. Vou no meu tempo. Amém? Vamos lá para o segundo tópico. Atuação do milagre. É uma reflexão. Esse ensinamento, ele é curtinho. A atuação do milagre. A atuação do milagre é o resultado justamente do processo. Por que aconteceu o milagre na vida de José? Porque ele aceitou o processo. Por que aconteceu o milagre, senhor Deus, na vida de Abraão e Sara? Porque Abraão aceitou o processo. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara.
Só que esse filho não foi da noite para o dia. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus diz assim para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E Abraão larga e vai. E ainda tem alguns errozinhos, porque levou o sobrinho. Ele leva o sobrinho. Não era para levar. Sai do meio da tua parede. Mas vamos lá, deixa isso para lá. Vamos lá, o exemplo de Jesus. Jesus, antes dele subir ao céu, ele disse assim: foi me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder está onde? Em Jesus. Só que Jesus teve que passar por um processo. Hoje Jesus é ganhador de almas, tá, o Rodrigo? Mas para Jesus ser ganhador de almas, teve que passar um Você quer ser um pregador? Você quer ser um evangelista? Você quer ser um missionário? Você quer fazer a obra de Deus? Tem que passar por um processo, filho. Tem que passar por um processo. Para que os milagres aconteçam na minha, na sua, na nossa vida. E os milagres são resultado de processo. Ah, eu quero minha família de volta. Tem que passar por um processo. O milagre vai acontecer. Mudança de caráter. Busca por Deus. Mente transformada. Mudança de atitudes. Procurar viver agora fiel, ser verdadeiro. E ainda tem o processo para o milagre acontecer das pessoas adquirir de novo a confiança. Isso parece que mudou. Parece que dessa vez vai. Aí o milagre acontece. Diante da atuação do milagre, além do resultado do processo, a ação de Deus. A ação de Deus. Deus era ou não era com José no Egito? Era, porque a Bíblia diz que Deus era com José na casa de Potifar. Deus era com José no calabouço. E Deus foi com José no Egito como governador. A ação de Deus. Irmão, ó, você imagina aí. O seu Adilson. Você imagina isso, Adilson. Deus lhe chama para a obra. Assim como chamou Paulo. Quem era Paulo? Um jovem, formado, sentava numa das 70 cadeiras do Sinédrio, diante da sua geração, tinha um respaldo, um respeito. E agora Jesus chama ele larga tudo, e agora ele passa por processo. E com esse processo, onde chega é chicoteado, onde chega é preso. E aí? Só que muitas das vezes nós sofremos por causa da droga, por causa do pecado, por causa da desobediência. Aí com Deus nós não queremos sofrer. Aí com Deus nós não queremos passar o processo para o milagre acontecer. Na casa de recuperação, se alguém insulina dizer um ai, já é motivo de ir embora. Não pode contrariar o bichinho, que o bichinho já fica nervoso. Na igreja, se o pastor disser alguma coisa que a pessoa se sentir ofendido, já é um processo, vou processar. Por que não processa a biqueira? Por que não processa o dono de boteco que muitas vezes coloca álcool misturado com cachaça? É que tinha um lá, no tempo que eu bebia, ele fazia isso. Lá no Ceará. Voltaram a fazer de novo. Morreu os parques.
Pois é, morreu um bocado. Por quê? Porque não processa. Mas na casa de Deus, na casa de infração, qualquer coisa é denunciar, é processar, que eu não gostei disso, não gostei daquilo, meu irmão. Misericórdia, Jesus. Tem coisas que, irmão, não dá para entender. Muitas das vezes nós estamos diante da ação de Deus. Deus está querendo moldar o nosso caráter, nosso temperamento, nossa brutalidade, nossa ignorância, o nosso eu, o nosso orgulho. Aí muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e assim, não, comigo não é assim não. Qualquer coisa aqui eu mato, qualquer coisa eu esfolo, qualquer coisa eu entro na porrada. Aí nós estamos na casa de Deus, ou nós estamos diante de situações que não precisam ser na casa de Deus, mas estamos aprendendo com Deus. Em certas situações nós temos humildade, mansidão, aprender a perdoar. Aí eu pergunto, irmão, o que adianta estar na igreja ou estar dentro de uma casa de recuperação evangélica? O que adianta? O que adianta esses estudos, esses ensinamentos? Tem pessoas que precisam colocar ela dentro do ringue para brigar. Irmão, o negócio está tão sério, Marcelo, tão sério, que eu estava vendo um vídeo agora de manhã, eu não me liguei de pegar onde foi, tá entendendo? Não, a população batendo na polícia, cara. Olha que ponto nós estamos chegando, irmão. A polícia é uma autoridade, cara. E a polícia chegou para prender, não sei onde foi o negócio do ônibus aí. Irmão, a população... população não. As pessoas de bem não faz isso, não. Irmãos, deixou os caras e começou a meter a pé porrada nos policiais, mano. E eu tava olhando e disse, meu Deus, olha que ponto chegou, cara. Irmão, a falta de respeito, ela tá muito grande. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Como é que Deus vai agir, se nós não permitir Deus tratar nós? Irmão, nós estamos aqui para ser tratado. Na igreja nós estamos indo para ser tratado. O orgulhoso, ele prefere ficar em casa do que ir para a igreja para se reunir, ouvir uma palavra, louvar, adorar a Deus. O orgulhoso, ele acha que não precisa. Irmão, quantas pessoas eu peguei aqui de ir embora, de achar que é melhor do que eu? Jesus amado, acaba orgulhoso. Acaba nas drogas, perdido. Estava na rua, como eu peguei alguns aqui que estavam na rua. E aqui o cabo orgulhoso não aceitava o ensino. Nariz empinado. Eu disse, meu Deus do céu. Coração duro, difícil, cara precisando de ajuda. E muitas das vezes, irmãos, Leonardo, essas pessoas são as pessoas que são vaga social, cara. Você acredita? Você acredita, Marcelo? Não paga nada. A maioria são os que são vaga social, que não valorizam, irmão. É orgulhoso, é briguento, reclama disso, reclama daquilo. A maioria que eu peguei, cara. Agora você imagine como é que Deus vai trabalhar uma pessoa dessa e não vai ajudar uma pessoa dessa. Como é que o milagre vai acontecer se a ação de Deus não vir? Como foi que aconteceu a ação de Deus, irmão? Quando os discípulos de Jesus estavam no barco e de repente, irmão, veio contra o vento, a agitação do mar,
e eles estavam com medo e quase morrendo. Quando Jesus chega, Jesus ele vai agora o quê? Operar o milagre. Vento, cala-te, mar, para e vê o bonância. Só que eles tiveram que aceitar Jesus entrar no barco, irmão. Para a ação de Deus acontecer na nossa vida, nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida, agir ao nosso favor, irmão. Nós pedimos ajuda e muitas das vezes, irmão, nós não deixamos a pessoa que nós pediu ajuda ajudar. Eu já tive vários casos aqui, irmão, disse assim, irmão, peraí, cala aí, irmão, peraí, irmão. Irmão, deixa eu falar, pelo amor de Deus, irmão. Como é que você vai me ouvir, irmão, se você não se calar? Ah, blá, 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 blá. Irmão, eu quero te ajudar, mas se você se calar para me ouvir, vai dar certo. Ah, blá, blá, então fica aí, irmão. Quando você me der atenção, aí nós conversamos. Já aconteceu casos assim, você mesmo já presenciaram. São pessoas que precisam de ajuda, mas têm dificuldade de abrir o coração. Irmão, pela intercessão de Abraão, Deus ouve e manda os anjos dizer para Ló, ó, pega quem está na tua casa, se manda, meu irmão, que isso aqui vai ser destruído. Sodoma e Gomorra não vai mais existir. E eles não queriam, insistiu. Aí o anjo disse assim, ó, ninguém olha para trás. Ninguém olha para trás. Aí o que acontece com a mulher de Ló? Olha para trás. Deus não foi ajudar aquela família? Deus não foi salvar aquela família? Mas todos queriam só Deus? Não. Não, cara. Tá vendo aí, irmão? Tem gente que gosta do pecado. Tem gente que gosta da desobediência. Mesmo Deus enviando 2 anjos, irmão. E eles vendo, irmão, que o negócio estava pegando fogo. O enxofre estava começando a consumir. A mulher ainda olha para trás ainda. E o anjo disse, não olhe. Como é que Deus vai agir na vida de um desobediente? Vamos lá. Para encerrar aqui. Ainda sobre a atuação do milagre, que é o resultado do processo, a ação de Deus e a fé expectativa. Qual é a fé expectativa? É aquela fé que eu creio que vai acontecer. Vai dar certo. Vai dar certo. É igual, se eu não colocar a fé em prática, hoje é 20. Hoje é o dia de pagar o aluguel da casa. Você sabe quanto é que eu tenho ali na conta, Marcelo? Chuta aí. Nem chuta. Nem quer arriscar? R$150. O aluguel é 1.600. Deus é bom. Deus é bom. A expectativa até a tarde vai ter 5 mil na conta. Aí, o profeta aqui. Tem que crer, né, pastor? É. Fé e expectativa, irmão. Fiel é o que te chamou, o que também fará ao teu favor. Glória. Deus não confunde ninguém. Deus quer operar um milagre. Mas eu preciso ter uma fé expectativa nas promessas de Deus. Aí veja bem. Jesus chega depois de 4 dias. E Lázaro não está mais doente. Lázaro morreu e o seu corpo agora está em decomposição. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido e tal, aquela coisa toda. Jesus estava lá.
Só que a Maria queria do jeito dela, esse é o problema. Por que muitas das vezes nós não esperamos a oração que nós faz? Porque a gente não aprendeu a esperar. Porque a gente é impaciente, porque a gente é ansioso. Então vou dar meu jeitinho, Deus está demorando. Eu quero fazer a conclusão, irmão, desse ensino, lendo algo que vai abranger tudo isso aqui que nós ouvimos. Olha só, o fato de Jesus amar Marta, Maria e Lázaro profundamente não fez com que o que eles pedissem se tornasse a mais absoluta lei. O que é isso? Vou já dar continuidade. O que é isso? O que é a lei? É que tem que ser desse jeito. Para Marta e Maria, tinha que ser daquele jeito. Ou seja, tem pessoas que impõem uma lei diante de Deus. Ah, se o senhor não me responder, eu não vou mais para a igreja. Ah, se o senhor não fizer, do jeito que eu quero, eu rasgo essa Bíblia. Eu já ouvi isso. Acho que aqui em São Paulo não tem não, né? Só tem no Ceará essas doidices. Ouvi isso lá. É uma lei, põe uma lei. Aí tem pessoas que jejuam e acham que é uma lei que ele põe diante de Deus. Então, jejum, você tem que operar o milagre. Ah, porque eu oro, você vai ter que falar. A gente coloca uma lei diante de Deus. Não. Veja bem. Oi, filho? Às vezes que a pessoa que coloca Deus à prova, né? Não sabe esperar também, né? A gente tem que não sabe, né? Não sabe, não. Não sabe. A prova é tão grande, irmão. Vai para uma fila no banco. E quando você chegar lá, quando for a sua vez, aí a mulher disse assim, agora só uma hora. o senhor estava do meu lado. Suficiente que eu ia pegar ali. Chegou lá, a mulher falou, não. Você tem que fazer tal coisa. Sai bravo. Você foi porque uma tinha dito antes que dava certo, né? Chegou lá, a outra disse que não dava certo. Mas vamos lá. Ó, não fez levantar e a entender os pedidos dos amigos na hora em que eles queriam. O amor de Jesus pelos amigos não os tirou do processo. O fato de Jesus nos amar não significa que ele fará do nosso jeito. Aqui para encerrar, você se lembra quando Jesus recebeu o recado? Jesus passou mais 2 dias lá. Porque Jesus não saiu do processo que ele estava. Ele estava o quê? Com certeza. Ele estava ali focado no evangelismo, numa cruzada, um discipulado. E quando ele sai dali, ele diz, vamos para a Judéia. E tinha talvez algo para resolver na Judéia. Ou seja, ele não tirou o foco de onde ele estava, só porque ele recebeu uma mensagem. O teu amigo está doente. Agora, irmão, eu trago isso para nós, irmão. Se nós fosse assim igual Jesus, cara. As drogas não tiravam nós do foco. Mulheres não tiravam nós do foco. Amigos não tiravam nós do foco. Trabalho não tirava nós do foco. Dinheiro não tirava nós do foco. Ambiente não tirava nós do foco. Porque entre o processo e o milagre, para o milagre acontecer, precisamos viver o processo. Amém? Amém. Espero que meus irmãos possam ter entendido essa pequena reflexão da parte de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Te damos graça por essa palavra, por essa reflexão, por esse ensino, que nós possamos receber, guardar na tábua do nosso coração, porque é a tua palavra. Nos dá um dia abençoado, sede conosco nesse feriado.
Meu Deus e meu Pai, nos dá equilíbrio. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda a vencer o mal com o bem. O que nós aprendemos, que nós possamos, Pai amado, interagir diante do processo para que os milagres comecem a acontecer na nossa vida. Peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Que amanhã, neste mesmo canal, nós estaremos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chave isso ali.